Então existe a questão que você deve buscar quebrar, aniquilar. A primeira é o pedido de perdão. A punitiva, gente, essa pra mim é pior. Porque tem gente que peca. Eu conheço pessoas que ela peca, ela fala mal do outro, ela cria contenda, ela cria problema, ela ofende as pessoas. E quando alguém chega para aconselhar ela, diz, realmente eu errei, vou pedir perdão a Deus. E pronto, para ela tá tudo bem, ela só pediu perdão a Deus. Só que não é assim que funciona. Você deve pedir perdão àquele que você magoou, aquele que você feriu. Deus ele vai lhe perdoar. E a pessoa? E a pessoa vai lhe perdoar ou não? Se ela não perdoa, o problema já não é seu, mas você pediu perdão. Então, tem gente que é assim, ele magoa os outros, fere os outros, na hora de pedir perdão, vai pedir perdão só a Deus. Isso é errado. O homem trai a mulher e vai pedir perdão a Deus. E a mulher, você tem que confessar o seu erro e pedir perdão a ela também. Entenda que a punição, a maldição de punição, ela é pior. O próprio nome já diz, é uma punição, é você mesmo que está trazendo aquilo sobre a sua vida. Você não foi culpado por aquilo, você não foi inocente, você mesmo está provocando. O homem e a mulher, conheço a história de um casal, um homem que trabalhava para os outros, vivia na dificuldade, naquela pindaíba mesmo, nada sobrava, tinha sonhos e ficava insatisfeito, trabalhando no sol, trabalhando empregado, não tinha, veja bem, o cara não tinha perspectiva de vida. Ele conheceu uma mulher, teve filho com essa mulher, a mulher trouxe uma sorte para ele. A energia da mulher alterou a sorte dele para melhor. Ele que estava numa situação difícil, humilhado, trabalhando de empregado, a mulher, quando ele teve um filho com a mulher, ele constituiu uma família com aquela mulher, Deus abençoou a sorte dele. Porém, ele, ao invés de valorizar a mulher, de zelar, de honrar a mulher, ele começou a se achar. Ele adquiriu bens, carros, casa, saiu da situação difícil e começou a subir o ego e ele começou a trair a esposa. Ou seja, ele jogou a sorte dele fora. Ele não fez o bem. Ele não reconheceu, não deu honra a quem tinha honra. Porque ele vivia numa situação difícil. A partir do momento que ele constituiu a família com uma pessoa que tinha uma energia boa, uma sorte boa, a sorte da mulher veio para ele também, beneficiou ele também. E ao invés dele valorizar, ele jogou a sorte fora. Hoje a mulher continua prosperando, continua crescendo na vida e ele, à medida que o tempo passa, vai se destruindo, vai voltar àquela situação que estava, ou pior, porque ele não aprendeu ainda. É necessário que essa pessoa tenha consciência e tente reverter essa situação. E geralmente é uma das mais difíceis, porque se ela constituir relacionamento de família com outra pessoa, naquele caso ali já está inviável para ele. Então, meus irmãos, entenda que a maldição punitiva é uma das piores. Às vezes você machuca alguém, fere o coração de alguém e só quer pedir perdão a Deus. Às vezes você é ingrato, a ingratidão altera a sua sorte, vai alterar a sua sorte. Você cospe no prato que comeu, isso vai alterar a sua sorte. Se você pode fazer o bem, faça. Se você diz assim, Senhor, pode contar comigo. Aí Deus vai lhe abençoar. Veja bem, se tiver 10 pessoas, um grupo de 10 pessoas que estão dispostos a obedecer a voz de Deus e outros 10 que não estão dispostos a obedecer a voz de Deus, a quem Deus vai honrar? Aqueles que estão dispostos a obedecer a voz. Porque tem muita pessoa que, apesar de não crer em Deus, Deus permite que a bênção financeira chegue na vida delas. Porque elas fazem caridade, isso altera a sorte dela. Pode observar que na sua cidade vai ter alguém, principalmente se for cidade do interior, vai ter alguém que ele gosta, ele é bem de vida, ele gosta de fazer caridade, ele gosta de fazer festa. Isso é um tipo de um ritual, é um tipo de um ritual para abençoar a sorte dele. Ele faz caridade, ele faz boas ações, ele sempre está patrocinando alguma coisa, ou seja, as pessoas que vêm até ele desejam bem a ele porque ele faz o bem. Então, de alguma maneira, ele é generoso. A generosidade altera a sua sorte para melhor. Um bom casamento altera a sua sorte para melhor. Honrar a sua esposa, o seu esposo altera a sua sorte para melhor. Abençoar os seus filhos altera a sua sorte para melhor. Você ser fiel a Deus altera a sua sorte para melhor. Você ser caridoso, generoso, entendeu? Não é só a questão do dinheiro. Tem gente que quando fala em generoso, fiel, só pensa no dinheiro. Isso também é importante. Se Deus, imagine, vou dar outro exemplo agora. Imagine que Deus estabeleceu uma igreja lá numa favela, lá no interior, onde poucos servos de Deus querem ir. Aí Deus levantou alguém que quer ir para lá, que quer cuidar daquelas almas, que quer ir lá para o interior, que quer ir levar lá no meio da favela. Só que aquela pessoa, para ela subsistir, precisa de doação. Deus vai mandar do céu? Não, ele vai levantar aqueles que estão servindo a ele para ajudar a obra dele. Mas se de repente você tem conhecimento disso e não ajuda, Deus também não tem motivo para lhe ajudar. É a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, ele colherá. Se você entenda nessa questão religiosa, se você ajuda a Deus, Deus também lhe ajuda. Milton, mas Deus não precisa. Deus não precisa, então pronto. Se Deus não precisa, você vai continuar do seu jeito. Eu estou dando conselhos aqui, o que eu faço para procurar quebrar as maldições, que porventura haja na minha vida, as que eu não sou culpado, as que eu sou culpado, porque são leis. Então, se Deus ele pode contar com você, ele vai lhe abençoar. Se Deus entende que você é um bom sócio, ele vai lhe abençoar. Vai lhe dar um casamento feliz, se você vai ser uma esposa fiel, um marido fiel. Ele vai dar filhos abençoados, se você procura também ser filho abençoado, ou procura honrar a memória dos seus genitores. Milton, no meu caso, a minha mãe me maltrata, meu pai também. Honre, com a distância, honre. Peça para Deus abençoar. Se não for possível, manter uma harmonia saudável fisicamente, peça para Deus abençoar e se mantenha distante. Isso também é honrar. Se próximo dessa pessoa fisicamente você vai ter embate, atrito, se afaste. Isso é honrar.
E continuando, se você vai ser uma pessoa, um funcionário bem-sucedido, fiel, Deus vai lhe colocar num trabalho bom, Deus vai lhe dar uma empresa e vai lhe colocar também funcionários fiéis. Por quê? Porque você entendeu como é que funciona. É uma engrenagem, gente, e você faz parte, eu faço parte dessa engrenagem. Imagine, ali tem um ventilador agora girando ali as paletas. Imagine se só uma paleta estivesse girando, só Deus. Uma paleta fosse Deus, o resto fosse os discípulos de Deus. Ah, Deus está aqui, eu vou ficar na minha aqui, não vou fazer nada. Não ia ter a mesma eficiência do que todos trabalhando em harmonia. Então Deus, Ele não precisa de nós, mas Ele estabeleceu dessa maneira, que nós façamos a nossa parte e Deus também fará a parte dele. Então muitas vezes, nós mesmos provocamos a maldição. A punitiva, como eu disse, é a pior que tem. É a pior. Por quê? Porque você faz por onde chegar. E às vezes você já faz no automático que nem se dá conta. Você invoca o mal, isso aí já é a maldição invocada. Mas muito mais do que isso, você faz pequenas coisinhas que vão alterar sua sorte no reino espiritual. Quando o próprio Deus ali inspirando o servo dele para dizer, se você tem um patrão ruim, faça, mas faça como se fosse para mim, não faça para ele não, você vai receber a recompensa, é de mim. Se o seu patrão é bom, faça na presença e faça na ausência. Se é ruim, faça do mesmo jeito. Então perceba que são passagens que estão ali, às vezes até de maneira discreta, mas isso tem um poder no reino espiritual tão grande que nós não percebemos. Se nós negligenciarmos essa parte, nós vamos passar a vida inteira rodando, girando em círculos, sem sair do lugar. Então, são maneiras de quebrar essas maldições. É o passo a passo para você quebrar algumas maldições. Você pode ser evangélico, você pode ser católico, você pode ser caridoso, generoso. Se você não aprende que maldição é lei, que depende mais do que você faz, da onde você está, aí você vai ter sucesso somente se você aprender e colocar em prática. Então, o meu esposo está me traindo. Honre a ele, faça a sua parte. Se Deus perceber que essa pessoa não quer mudança, não aceita, não lhe valoriza, ele vai afastar, nem que seja pela morte, ele vai afastar. Milton, se foi bruxaria é outra coisa, você quebra muito mais fácil. Magia negra você vai quebrar muito mais fácil. Principalmente se você, a partir do momento que você entende que está sendo vítima de bruxaria, você não dá mais legalidade para o mal se estabelecer. Não tem como pegar. Por que as maldições pegam? Porque ela tem causa, ela tem legalidade. A maldição sem causa, sem motivo, ela não prospera. Mas, às vezes, você mesmo é o causador da maldição. Vocês entendem? Eu quero que você que está chegando agora assista essa live, vai ser rápido, talvez não seja 30 minutos. Agora eu quero falar da maldição invocada.